Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos Reis, o seu professor do canal Suprema Química, e nessa aula eu vou fazer com vocês um esquema para a gente desvendar de uma vez por todas as reações de neutralização total, que é um assunto super importante no Enem, nos principais vestibulares e no ensino médio de todos vocês. Vem comigo porque eu vou mostrar algo fundamental para vocês. Vamos lá? Fundamental, gente. E aí eu já vou pedindo a vocês a gentileza, deixa o like, comenta esse vídeo, compartilhe com quem vocês sabem que tem interesse nesse assunto e vem comigo aqui no Suprema Química no YouTube, tem muito material legal para vocês. E lá no Instagram, me segue lá, @Suprema Química, que vocês vão ver um monte de materiais super legais para a gente estudar para o Enem e para os principais vestibulares. Certo? Vamos lá comigo então, pessoal, para a gente trocar uma ideia sobre as reações de neutralização total. O que seria uma reação de neutralização total, afinal de contas? Porque quando a gente fala em neutralização total, eu estou dizendo que o ácido ionizou totalmente, a base dissociou totalmente, e na hora que a gente misturou os dois, houve a neutralização total. Esse é o meu foco de análise desta aula de hoje, beleza? Bom, na reação de neutralização total, é importante destacar algo fundamental, que a reação de neutralização acontece quando um ácido reage com uma base e nesse processo forma sempre um sal mais água. Essa, genericamente falando, é o esquema das reações de neutralização. Ou seja, galera, por exemplo, o ácido clorídrico, ele em meio aquoso, segundo a chamada definição de Arrhenius, ele ioniza em H+ e Cl-. O NaOH, de acordo com a definição de Arrhenius, ele dissocia em Na+ e OH-. Então, um ácido reagindo com uma base pode ser representado como HCl mais NaOH. E aí, como eu disse anteriormente, o HCl ioniza em H+ e Cl-, e o NaOH dissocia em Na+ e OH-. E aí, quando eu misturo essas duas soluções aquosas, quando eu misturo todos esses íons, o que acontece é que o Na+ e o Cl- formam um sal, que nesse caso é o cloreto de sódio, NaCl, e forma o H+ com o OH-, a gente fala que neutraliza neutraliza o outro. O H+ neutraliza o OH-, ou o OH- neutraliza o H+, formando água. Então, a gente tem a representação esquemática de uma reação de neutralização total. É muito importante, pessoal, destacar que nessa reação de neutralização total que eu estou mostrando aqui para vocês agora, ela é um exemplo de reação. Não significa que sempre o sal formado vai ser o NaCl, obviamente, né, gente? Ali é um exemplo de neutralização, algo muito importante se destacar, tá? Bom, em uma outra situação de neutralização, como é que seria? Seria, por exemplo, quando a gente tem a utilização do leite de magnésia para o estômago, entre aspas, ruim. Estômago ruim, com azia, com má digestão. Ah, Marquinho, então eu posso tomar leite de magnésia quando eu estou com o estômago ruim? Não necessariamente. Para que seja adequadamente dada a informação adequada para vocês, tem que procurar um médico. Não é meu objetivo aqui. O meu objetivo é dar um exemplo de situação que pode acontecer quando se tem uma orientação médica para uma questão química, digamos assim. Quando a gente está com o estômago ruim, até peguei aqui ó, um frasquinho com leite de magnésia, tá? O que acontece é que no leite de magnésia a gente tem o seguinte: a gente tem o ácido clorídrico do estômago, sendo que forma o suco gástrico, sendo neutralizado pelo hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésia. E nesse processo forma água e o MgCl2, que é o cloreto de magnésio, tá? O que acontece aqui, gente, cloreto de magnésio?
que acontece aqui é o seguinte, o ácido ele vai ionizar em H+, e Cl-. Está lá em meio aquoso, no estômago da pessoa. A base vai dissociar em Mg2+ e OH-. Só que tem o seguinte, como eu tenho 2 do HCl, eu vou ter, então, 2 do H+, e 2 do Cl-. Como eu tenho MgOH2, eu vou ter Mg2+ e 2OH-. Ácido libera H+, base libera OH-. E aí, o que acontece, né, gente, numa situação como essa? O H+, os dois H+, quando encontram com os dois OH-, vão formar 2H2O. E na hora que a gente mistura tudo, o Mg2+ com os dois Cl- vai formar MgCl2, que é o cloreto de magnésio. Tá? Um detalhe aqui, pessoal, é que eu já escrevi a equação balanceada. E para fazer o balanceamento, tem um macetinho que é a regrinha do macho. O que é a regrinha do macho, Marquinhos? É uma palavrinha, macho, apenas uma palavrinha, que me indica a ordem na qual eu faço o balanceamento de uma forma mais rápida. Tá? Como é que eu faço o balanceamento de uma forma mais rápida? Primeiro eu faço o balanceamento dos metais, depois dos ametais, depois do carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembrando que CH e O são ametais, mas pela regrinha do macho, a gente faz o balanceamento delas depois, tá bom? Calma, aqui eu já escrevi a equação balanceada, tá? Eu já escrevi balanceada, mas é lógico que eu vou mostrar para vocês como fazer o balanceamento, claro. E outro detalhe aqui importante, pessoal, para a gente destacar. Quando a gente usa a regrinha do macho, é uma palavrinha que indica para a gente uma sequência para se fazer o balanceamento. Primeiro metal, depois o ametal, depois CH e O. É uma sequência. A regrinha do macho, que é só uma palavrinha, simplesmente isso, serve para todas as situações? Não. Tem situações que a regrinha do macho não funciona. Mas, para as equações de neutralização comuns da química inorgânica, a gente vai ter esse macetinho funcionando de uma forma bem abrangente, beleza? Bom, pessoal, nós estamos conversando aqui sobre reações químicas, sobre balanceamento, e é importante destacar um detalhe aqui com vocês. Eu vou mostrar para vocês um balanceamento aqui de uma forma mais ampla. Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que eu faça a reação entre o ácido sulfúrico, que é um ácido, e o hidróxido, reagindo com o hidróxido de potássio, que é uma base. Ácido com base. A gente sabe que vai dar água mais um sal. Tá? Primeiro detalhe, galera, é que primeiro eu escrevo a fórmula das substâncias que participam do processo. Então, eu coloquei o ácido mais a base, setinha. Do lado de cá, direito, eu coloco os produtos. Quem são os produtos? Como saber quais são os produtos? Eu já sei que é sal mais água, mas qual sal é formado neste exemplo? Bom, vamos pensar. O ácido, nesse caso, que é o ácido sulfúrico, ele ioniza 2H+, e sobra o ânion SO4 2-. A base KOH dissocia em OH- e K+. Na hora que eu misturo esses íons todos, os íons H+ e os íons OH- vão formar água. Ah, Marquinho, mas tem 2H+ e 1 OH-. Opa, isso me dá certeza absoluta que eu vou ter que fazer o balanceamento depois, gente. Mas eu vou fazer o balanceamento depois, só para ficar mais fácil. E o K+ e SO4 2- vai formar o K2 e SO4. Lembrando que para compostos iônicos, a gente escreve a fórmula de modo que a soma das cargas dê zero. Como é K+ e o SO4 ele é 2-, eu vou precisar de 2 do K, então fica K2SO4, tá? Que é o sulfato de potássio.
escrevi as fórmulas das substâncias. Até copiei a equação embaixo ali, vai ficar mais fácil da gente ver. E agora, o que eu faço? Balanceamento. Balanceamento. Como que faz o balanceamento mesmo? Macetinho, regrinha do macho. Vai ajudar a gente a fazer o balanceamento de uma forma mais rápida, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que ver os metais. Ah, Marquinhos, mas quem são os metais? Metais, gente, é fácil. De modo geral, os principais metais são Von, Klebrisk e pH. Então, todo mundo que não for Von, Klebrisk e pH e estiver participando da reação química na forma de um composto, todo mundo que não for Von, Klebrisk e pH vai ser metal. Por exemplo, o K, que é o potássio. Olha, ele não está na lista aqui, ó, Von, Klebrisk e pH. Então, K é um metal. Logo, como eu começo a fazer o balanceamento pelo metal, eu vou começar pelo K. 1 do K, 2 do K. Então, o que eu faço para ficar balanceado? O que eu faço para que a quantidade de átomos de potássio no reagente seja igual à quantidade de átomos de potássio no produto? Para isso, eu vou colocar um 2 na frente do KOH. Eu estou dizendo que eu preciso de 2 do KOH para essa reação acontecer. Tá bom? Um detalhe importantíssimo, galera, importantíssimo. Quando a gente faz o balanceamento depois, parece que a reação está acontecendo e depois ela se balanceia. Mas na prática não é assim. Na prática, a reação só acontece quando balanceada. O balanceamento, a equação química, é a forma como a reação acontece de verdade. Então, o balanceamento ele é feito depois só para facilitar a nossa análise, beleza? Então, eu fiz o balanceamento do K, que era o metal. Agora eu vou para o ametal. Quem que é ametal aqui? Ó? É o enxofre. Von Klebrisk pH. Ah, mas e o CH e O? O CH e O também são ametais, mas a gente faz o balanceamento deles depois. Nota comigo, pessoal, que o enxofre tem um enxofre nos reagentes, um enxofre nos produtos. O S está certo. Depois eu vou para o C, não tem carbono. Depois eu vou para o H, aí o H, ó, 2 do H mais 2H são 4Hs. Nos produtos eu tenho 2 do H. Opa, não tem jeito. Eu tenho que colocar um 2 na frente do H2O para falar que eu tenho 4 hidrogênios também. Tá bom? Para terminar, eu faço o balanceamento do oxigênio. 4 oxigênios mais 2, 6. 4 oxigênios mais 2, 6. Essa é a equação química balanceada, então. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa seria a resposta da questão. Mais uma vez, pessoal, o que isso está dizendo para mim? Isso está me dizendo que para cada 1 do H2SO4, eu preciso de 2 do KOH. E nesse processo vai produzir 1 do K2SO4 e 2 do H2O. Essa é a equação balanceada e é isso que ela representa. Ela representa a proporção estequiométrica para o balanceamento. Tá bom? Um detalhe interessante e importante a se destacar é da neutralização da amônia, que é uma base inorgânica diferente, é chamada base de Lewis, com HCl. E ela é interessante porque quando acontece a reação da amônia com HCl, produz o cloreto de amônio, que é um sal. Ah, mas cadê a água, Marquinho? Nesse caso não tem água porque as soluções, a reação, melhor dizendo, ela não está acontecendo em meio aquoso. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é o seguinte, ó, eu tenho o frasquinho do lado esquerdo, o frasquinho do lado direito. Por exemplo, o frasquinho do lado esquerdo tem HCl. O frasquinho do lado direito tem NH3. O HCl volátil, ele sai do frasquinho. O NH3 volátil sai do frasquinho. Quando o NH3 e o HCl se encontram, formam o cloreto de amônio. Só que o cloreto de amônio, galera, é um composto iônico e forma, então, uma névoa, porque as partículas sólidas elas ficam suspensas no ar. E é muito legal, porque forma uma névoa mesmo, como está na imagem descrita aí para vocês. Então, gente, as reações de neutralização, elas vão ter essa característica.
tá, de acontecerem com ácido e uma base produzindo sal mais água, mas eu posso ter uma situação como essa, por exemplo, tá, em que não está acontecendo em meio aquoso, mas está havendo uma neutralização de um ácido com uma base, mas não em meio aquoso. Tá? Exemplos de reações de neutralização, por exemplo, né, vamos supor, do ácido nítrico com hidróxido de cálcio, do ácido acético com hidróxido de sódio, são exemplos de reações de neutralização. Tá? Como que seria então aqui? Ó? Vamos lá. Ácido nítrico, ele é o HNO3 e o hidróxido de cálcio, ele vai ser o CaOH2. Eu não estou colocando o estado de agregação aqui, sólido, líquido, aquoso e gasoso, só para ganhar tempo. Ácido mais base, gente, eu já posso colocar direto aqui. Vai formar água mais um sal. Bom, vamos lá. Qual sal? O ácido nítrico, HNO3, ele vai ionizar em H+, e o ânion vai ser NO3-. Ácidos liberam H+ em meio aquoso. A base vai dissociar em cálcio 2+ e OH-. São 2 OH-, mas como eu vou balancear depois, eu não vou preocupar com a quantidade de íons aqui agora não. Os íons H+ e os íons OH- vão formar água. O cálcio 2+ e o NO3- vai formar o CaNO3, 2, que é o chamado nitrato de cálcio. Por que CaNO3,2? Porque eu preciso de 2 do NO3- para neutralizar, para zerar a carga do cálcio 2+. Tá? E a gente escreve compostos iônicos de modo que a soma das cargas dê zero. Balanceamento pela regrinha do macho. Primeiros metais. Cálcio. Cálcio, cálcio. O cálcio está certo. Ametal. 2 do nitrogênio, 2 do nitrogênio. Ah, Marquinhos, não seria mais fácil colocar o N aqui, ó, o 2 aqui, do lado do N? Não, eu não posso mudar a fórmula do ácido nítrico, mas eu posso falar que são 2 do ácido nítrico, aí tudo bem. Regrinha do macho, metal a metal. Carbono, não tem. Hidrogênio, 2 hidrogênios mais 2, 4. 4 hidrogênios. Oxigênio, 6 mais 2, 8. 2 mais 6, 8. Então, agora está balanceado. Tá? Ácido acético. Ácido acético é um ácido orgânico, gente. É assim, ó. CH3COOH. Ácido acético é um dos principais constituintes do vinagre. Com hidróxido de sódio, NaOH, vai neutralizar, vai dar água, mais um sal. Um detalhe aqui importante a se destacar. O hidrogênio ionizável do ácido acético é esse aqui, ó. Então, o ânion formado do ácido acético vai ser o CH3COO-. Com o Na- da base, vai formar o sal NaCH3COO. Ou então, pode ser escrito da seguinte maneira: CH3COONa. É um sal orgânico, tá? É um sal de carboxilato. Tá? Então, na química orgânica, a gente pode inverter, colocar o cátion do lado de onde está o ânion, para ficar mais fácil, porque é uma molécula um pouco maior. Beleza? Então, gente, de maneira geral, importante destacar. De maneira geral, como que a gente está falando de reações de neutralização, é importante demais destacar essa situação aqui com vocês. Por isso que eu vou voltar mais um pouquinho. É a neutralização total que a gente está conversando e genericamente, com detalhes específicos em situações específicas, ela acontece quando um ácido, vamos lá comigo, ó. Então, quando um ácido reage com uma base produzindo sempre um sal, que pode ser o cloreto de sódio, mas podem ser outros sais, como eu mostrei para vocês exemplos, e também forma água. Essa, genericamente, é a equação da reação de neutralização total.
Tranquilo? Bom, pessoal, eu sou o professor Marquinhos Reis, esse é o Suprema Química. Aqui tem muito material legal para vocês. Vem comigo, dá um like, se inscreva no canal e a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço para vocês, pessoal. Tamo junto!